1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra mais uma vez. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Meus amados irmãos, vamos nesta noite darmos continuidade ao tema que nós iniciamos aqui às quartas-feiras, cerca de 2 meses atrás, sobre o tema Discípulo, um projeto de vida. E vou fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós já vimos aqui acerca deste tema. Nós já vimos discípulo, uma nova criatura. Nós já vimos discípulo como um bom soldado de Cristo. Vimos também discípulo, um bom atleta de Cristo. Vimos também discípulo, uma carta de Cristo. Nós vimos também discípulo, um servo, parte 1, e semana passada nós vimos discípulo, um servo, parte 2. E hoje nós vamos dar continuidade a este tema com o seguinte tema: discípulo, um semeador. E o texto que nós lemos aí, para os irmãos que chegaram, depois que nós já lemos esse texto como leitura devocional, se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Então, nós vamos, a partir de agora, desenvolvermos esse tema, com base nesse texto e outros que também leremos também a seguir, sobre discípulo, um semeador. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na mensagem, lembrei-me agora, justificar a ausência do nosso irmão presbítero João Soares, pois o mesmo ele esteve hoje fazendo exames médicos, estava um pouco indisposto, então ele justifica assim a sua ausência no trabalho do Senhor esta noite. Então vamos lá, meus amados irmãos, discípulo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Discípulo, um semeador. Meus amados irmãos, nós já vimos aqui nas mensagens anteriores que servir a Deus não é um castigo. Servir a Deus é um privilégio. E quando nós lemos as Escrituras, o nosso chamado é para servirmos ao Senhor como cooperadores, como diz aí o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios. No versículo 9 ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E é interessante, amados irmãos, que nós também devemos entender que este serviço se resume aqui no contexto pelo qual Paulo está falando,
em plantar a semente que é a palavra de Deus. Plantar essa semente aonde? No coração das pessoas, usando como ferramentas a nossa comunicação, a nossa conduta, a nossa influência e, por que não dizer assim também, as nossas orações, invocando a Deus para que Deus prepare os corações para falarmos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que Paulo aqui nos mostra que nós plantamos esta semente, mas não por conta própria, pois a palavra, a semente, a lavoura não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo. E por isso, amados, segundo Paulo aqui no contexto aqui, nós não devemos buscar a glória pessoal ao semearmos esta palavra. Basta lembrar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, a qual Jesus fala para os seus discípulos, que a ênfase não é no semeador, não foi na sua aparência, não foi na experiência do semeador, e tampouco nas suas realizações. Jesus, lá na parábola do semeador, o que Jesus mais enfatizou foi a semente e o solo pelo qual caíram estas sementes, mostrando-nos assim que a missão do semeador foi simplesmente fazer com que o solo recebesse essa boa semente. A qualidade, a quantidade da colheita dependerá do tipo de solo em que a semente vai cair. Portanto, amados, qualquer semeador, qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo, eis o nosso tema: discípulo, um semeador. O semeador não tem do que se gloriar em nada. Nós fomos feitos discípulos e discípulas de Jesus para semearmos a boa palavra nos solos, nos corações dos seres humanos, como eu falei, através da nossa comunicação, através da nossa conduta, através da nossa influência e até através das nossas orações, clamando assim a Deus, para que Deus prepare os corações, prepare os solos, para que possamos o quê? Semear a boa semente que é a palavra de Deus. Portanto, amados irmãos, como discípulos de Cristo, se aproveitarmos cada oportunidade que Deus colocar em nossas vidas, para compartilharmos aquilo que cremos, nos nossos relacionamentos, seja quem estuda lá no seu colégio, lá no trabalho, lá na universidade, lá na família, lá entre os amigos, entre os vizinhos, muitos corações estarão sendo cultivados para que sejam propícios à palavra de Deus. Mas você pode estar se perguntando: mas pastor, com isso o senhor está dizendo que todos vão receber esta palavra? Não. Pode ser até que você nem chegue a ver os frutos da semente que você plantou, mas com certeza eles serão colhidos por Deus, talvez até por outras pessoas, como diz o apóstolo Paulo aí, no versículo 6 e o versículo 7 do texto que nós acabamos de ler. Olha o que é que Paulo diz:
Eu plantei, o que é que acontece? Apolo regou. Mas o que dá o crescimento vem de quem? De Deus. Aí Paulo vai mostrar aqui que nós não devemos nos gloriar em nada, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o quê? O crescimento. Então, amados irmãos, o nosso dever como discípulos é ser semeadores da palavra de Deus. Mas, semeie esta palavra. Virá outros, talvez você não veja o resultado, outros vão regar. E o crescimento, Deus o fará com que venha crescer nos corações daqueles ouvintes. Como os discípulos de Cristo, nós devemos ter cuidado com muitos que estão enfatizando mais a sua capacidade do que a semente que está plantando. Devemos ter cuidado também com aqueles que se preocupam muito mais com a carreira que ele mesmo idealiza do que com a carreira que nos está sendo proposta por Deus. Nós somos apenas semeadores, nós somos apenas servos. E devemos o quê? Cumprir a nossa missão como semeadores. Eu não posso idealizar o meu discipulado. O meu discipulado, eu tenho que fazer o quê? Idealizado na carreira que Deus já propôs para a minha vida e para aqueles que Deus colocar e me der oportunidade para falar da palavra de Deus. Então, irmãos, cada um de nós, eu e você, todos nós somos semeadores, discípulos, semeadores de Cristo. Que privilégio, amados irmãos! Você já parou para pensar que a semente que nós semeamos, nós, discípulos de Cristo, é a palavra de Deus? Pare e pense comigo, meu irmão, minha irmã. Deus confiar a mim e a você a sua própria palavra, do Deus Criador dos céus e da terra. Que privilégio, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade, amados. Sermos discípulos de Jesus, semeadores da palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Será que você já parou para pensar nisso? Então, nesta noite, amados, eu quero pelo menos destacar 3 verdades, com base nesse tema: discípulo, um semeador. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a nossa tarefa como discípulos. Segundo, há 2 atitudes que devemos ter ao semearmos esta palavra. E terceiro e último, e qual é o campo que eu devo semear? Aonde? Então vejamos por parte. Primeiramente, a minha e a sua tarefa, meu irmão e minha irmã, como discípulo e semeador da palavra de Deus. A minha tarefa e a sua é nós compartilharmos a palavra de Deus com as outras pessoas. Eu estava preparando esta mensagem e lendo vários homens de Deus, e a maioria deles, quando partia para este tema, vários comentaristas bíblicos, tanto nesse texto, como lá na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, mostra-nos que em toda a história da igreja, desde os seus primórdios, até a sua rápida expansão, como nós vemos lá no livro de Atos, e a palavra de Deus mostra que assim será até a consumação dos séculos.
Uma única verdade explica o sucesso, podemos dizer assim, da igreja. Não tem segredo. O sucesso é a propagação da palavra de Deus. Você pode ler toda a história da igreja, desde os seus primórdios, a sua expansão. Uma única verdade podemos explicar, e está nas Escrituras: o seu sucesso, o seu crescimento, foi o quê? A propagação da palavra de Deus. E será assim até a consumação dos séculos. Talvez você pode estar pensando, foram os métodos, foram os homens. Não, irmãos. Não foram os acontecimentos históricos, que a igreja permanece até hoje. Foi tão somente a ousadia da igreja para proclamar a palavra de Deus. Foi tão somente a palavra de Deus, pela luz do Evangelho, que transformou, como nós temos nos dias de hoje, essa incontável multidão de pecadores regenerados, salvos, que hoje seguem a Jesus com o coração restaurado. Você pode usar qualquer metodologia para administrar a igreja, qualquer outra coisa, mas o sucesso dela, até o final dos séculos, será a propagação, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver bem isso se você ler acuradamente o livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, mas também eu creio que tem doutrinário também, embora alguns não concordem. Você pode olhar que o livro de Atos, ele não tem uma conclusão. Ele continua, a história continua, o desenvolvimento da igreja continua. Por isso, amados, a minha e a sua tarefa como igreja do Senhor Jesus Cristo, como nós fazemos parte desta igreja aqui nas Malvinas, a minha e a sua tarefa é nós compartilharmos esta palavra que nós temos em mãos. Por quê? Porque só a palavra de Deus é que tem o poder para sermos bem-sucedidos como igreja. E eu quero ler alguns textos aqui, amados, com os irmãos, rapidamente, vários motivos, porque só a palavra de Deus tem esse poder para que a igreja continue bem-sucedida até o final dos séculos, até a volta de Jesus Cristo. Eu vou citar aqui e depois nós vamos ver o texto. Primeiramente, somente por ela é que pode gerar novas vidas. Segundo, só ela pode salvar os corações que a acolhem. Só ela pode desfazer aquilo que está de ruim no coração do ser humano. Só ela tem poder de libertar os escravos da mentira e passem a falar a verdade. Só ela pode produzir a fé nos corações daquelas que ouvem. E somente a palavra de Deus é que tem o poder e ela é apta para santificar o coração dos seus ouvintes. Fora disso, amados, tirando a palavra, a igreja não vai ser bem-sucedida. Se não pregar a palavra, a igreja não vai ter o êxito que se espera dela aqui na terra. Vamos ver esses textos. Abram comigo aí, Tiago capítulo 1, versículo 18.
Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, 18. Ele vai mostrar que somente a palavra de Deus é que pode gerar vida. Que diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o quê? Primícia das suas criaturas. Só a palavra de Deus é que pode nos tornar, como ela nos tornou, novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso que eu e você, como discípulos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos que pregar essa palavra, porque só ela é que tem poder para gerar nova vida no coração do ser humano, que está morto espiritualmente diante de Deus. Mas também Tiago aí, capítulo 1, versículo 21, ele vai nos mostrar que só a palavra tem o poder para salvar os corações que acolhem esta palavra. 1:21, ele diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, segundo Tiago, nós já vimos, só a palavra de Deus é que pode gerar uma nova vida, nos fazer novas criaturas e sermos as primícias entre as criaturas de Deus, como está aqui no versículo 18. Só ela pode salvar os corações que acolhem ela de todo o acúmulo de maldade, de tantas coisas ruins. Mas também em 1 de Pedro, mais aí adiante, depois de Tiago, veja o que é que Pedro vai dizer. 1 de Pedro 1:23. 1:23. Pedro vai mostrar, só ela tem poder de nos regenerar, que diz aí: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Só ela, amados, a palavra de Deus, é que pode regenerar a alma do pecador. Mas também, lá em João capítulo 8, versículo 32, veja o que é que Jesus vai falar. É um texto bastante conhecido, mas eu quero fazer uma aplicação aqui. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, só a palavra de Deus tem o poder de libertar os escravos da mentira para se tornarem escravos ou servos da verdade. Só Cristo, que é a palavra de Deus encarnada. Só ela também é que pode produzir fé nos corações daqueles que ouvem. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E somente a palavra de Deus, ela está apta para santificar o coração dos seus ouvintes. João 17:17. O que é que Jesus diz na oração sacerdotal? Veja o que é que diz aí. Abra sua Bíblia. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela não é uma verdade. Ela é a única verdade. E só ela também tem poder
para atrair pecadores à presença de Deus. João 6, voltem um pouco aí, João capítulo 6, (44) e o 45. João 6, versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que é que diz o versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por quem? Por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse venha a quem? A mim. Só a palavra de Deus é que tem o poder de atrair pecadores e trazê-los de volta à presença de Deus. Porque Deus é quem os ensina, porque Deus é quem o atrai, pelo poder da pregação de quê? Do Evangelho, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que eu e você, nós fomos chamados, na esperança de pregarmos essa palavra, compartilharmos essa palavra, para que homens se aproximem de Deus e preguemos unicamente as Escrituras Sagradas. Isto é fé. Deus, através da pregação do Evangelho, Jesus diz aqui, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que o me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Meu irmão, minha irmã, um dia eu e você não queríamos nada com a palavra de Deus, mas um dia Deus nos atraiu com cordas de amor, enviou servos seus para pregarem, para proclamarem essa palavra a mim e a você, mas foi pelo poder dela que Deus nos atraiu para Ele. E nós agora, que já entramos no caminho, estamos no caminho que é Jesus Cristo, agora compete a mim e a você compartilharmos esta palavra com aqueles que ainda não a conhecem. Porque todo discípulo de Jesus, ele foi chamado para ser um semeador da sua palavra. Como eu falei, talvez você não veja os resultados, mas outros podem vir, melhor dizendo, regar aquela semente que você já plantou e colher lá na frente, e você nem saber, mas outros virão e poderão colher aquela semente que você semeou nos corações daquelas pessoas que Deus lhe deu oportunidade para falar do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a primeira verdade. A nossa tarefa como discípulos de Jesus Cristo, como semeadores da palavra, é compartilharmos esta palavra de Deus. Mas em segundo lugar, eu quero destacar as atitudes que os discípulos de Cristo devem evitar. Ao cumprirmos nossa tarefa como semeadores, duas atitudes nós devemos evitar. Primeiro, não substituir a semente.
e não escolher o terreno para semearmos esta semente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Veja o que é que Paulo diz. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós devemos evitar, e uma atitude que devemos evitar ao semearmos a palavra de Deus, é que nós não podemos substituir a semente que é a palavra de Deus por outra semente, talvez, que eu ou você ou tantos aí estão usando. Infelizmente, amados, muitos semeadores dos nossos dias estão por conta própria optando pelo plantio de sementes que eles próprios inventaram, que são sementes modificadas. Mas este problema não é novo. Esse texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios 2,17, o apóstolo Paulo menciona aqui neste versículo 17, alguns estavam mercadejando a palavra de Deus. O verbo mercadejar aqui não, vou chegar lá. Essa é a primeira parte. Nós devemos evitar não substituirmos a semente de Deus. Vou chegar lá no terreno, certo? Então vejam só, o verbo aqui, mercadejar, significa trocar comercialmente, mascatear. E o que é isso? Tem um texto também semelhante lá em Isaías 1:22, onde, veja aí o que o profeta diz. Isaías 1:22. Deus reprovando as atitudes do seu povo na época do profeta Isaías. Deus vai dizer aí no versículo 22: a tua prata se tornou em escórias, e o teu licor se misturou com água. Então aqui também esse texto em Isaías é usado, ou era usado, para aqueles que misturavam vinho com água, a fim de enganar os compradores. Era um termo para um comerciante de vinho, que para se livrar do seu estoque, adulterava a mercadoria e vendia mais barato, mas estava adulterado. Por isso é que Paulo usou aqui em 2 Coríntios 2,17 o texto que contrasta com a falsidade. E uma coisa, amados irmãos, se na época de Paulo já existiam, imagine nos nossos dias. Pessoas que já adulteravam a palavra, misturavam a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, com outras coisas. Imagine nos nossos dias.
Por que fazem isso? Muitos alteram a semente que é a palavra de Deus em sua composição original, crendo que, com tal mudança, obterão melhores resultados que com o uso convencional apenas da palavra de Deus, a semente de Deus. Nós sabemos que há muitos métodos para apresentarmos o Evangelho de Cristo. Todavia, precisamos tomar cuidado para que a forma não afete nem adultere o quê? O conteúdo. Tem muitos métodos estranhos sendo usados. E muitos métodos que estão sendo usados para falar do Evangelho de Cristo está adulterando o conteúdo da mensagem. Daí existir tantos que experimentam os novos métodos, mas não pregam a Jesus Cristo, a este crucificado. Então, amados, são duas atitudes que devemos evitar. A primeira, nós devemos evitar não adulterarmos a semente. Segundo, nós não podemos desprezar nenhum terreno para semearmos a palavra de Deus. Não cabe a mim e a você avaliar se um terreno tem potencial ou não. Isto é, se vale a pena ou não vale a pena compartilhar a nossa fé com alguém cujo coração ainda parece ser infértil, pois a verdade é que para Deus não existe terreno improdutivo que ele não possa se tornar receptivo à palavra de Deus. Nós, assim como um bom agricultor, todo agricultor, um bom agricultor faz isso, Deus pode. Quem já foi agricultor aqui sabe. O agricultor é um homem que espera tão somente por Deus. Às vezes no Cariri, no sertão, você olha para aquelas terras e dá as primeiras chuvas, você vê plantam entre os pedregulhos e tantas ervas daninhas ali, apenas aram a terra e esperam que vai ter uma boa colheita. Por quê? Porque eles descansam no seu Criador. Assim como nós também, amados. Deus pode quebrar a dureza, retirar as pedras, remover os espinhos dos corações, muitos corações que aos nossos olhos é imprestável, e transformá-los em uma boa terra. Em transformar um coração aberto, produtivo. Como temos aqui um exemplo da minha e da sua vida. Antes de Cristo, o que era que produzíamos de bom para Deus? Mas esse coração veio duro, como um diamante. A Bíblia diz lá em Jeremias que o quê? O único poder de quebrar os nossos corações duros, que são como a pedra, é a palavra de Deus. A minha palavra é o martelo que esmiunça a penha. Assim como ele quebrou o meu e o seu coração, éramos improdutivos. Por isso, amados, nós não podemos desprezar nenhum terreno, nenhuma vida que aí está, avaliando aos nossos olhos, achando que não vai ter produtividade ou não. Devemos semear no terreno que Deus mandar. Se lembram de Onésimo?
A Bíblia diz, na carta de Paulo a Filemon, que Onésimo antes era o quê? Inútil. Mas Deus veio em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, por intermédio de Paulo, quebrou o coração de Onésimo, um fugitivo, um escravo fugitivo, um ladrão tinha roubado a seu patrão Filemon, e transformou agora aquele inútil em alguém útil para a glória de Deus, para o serviço cristão. Eu e você, meus irmãos, nós éramos inúteis antes da nossa conversão. E Deus, pelo poder da sua palavra, enviou servos e servas para pregar o Evangelho a mim e a você. E pelo poder da palavra de Deus, que é a semente que nós devemos semear nos terrenos que Deus nos der a oportunidade, descansando nele, para que Deus quebre esses corações, tire essas pedras daninhas, tire esses espinhos que são improdutivos na sua vida e transforme esses corações em uma boa terra e receba esta palavra e possa transformar pecadores inúteis em úteis para a glória de Deus. Devemos, amados, aproveitar as oportunidades para levar a palavra da salvação ao perdido. Foi assim no início da igreja do Senhor, vai ser assim até a consumação dos séculos. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho. E finalizando esse segundo ponto, irmãos, quem determina o tipo do fruto que vai ser colhido a semente que foi plantada, não é aquele que semeia. A palavra de Deus possui em si mesmo toda a força, toda a autoridade necessária para levar qualquer pessoa, regenerar, fazer com que aquela vida venha brotar, crescer, florescer e frutificar no reino de Deus. Por isso, amados, nós não podemos esmorecer. Às vezes, amados irmãos, você pode estar pensando, mas está muito difícil, olha, está muito difícil. Continue falando, a tempo e fora de tempo. Aproveite as oportunidades. Fale da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mostre aos outros o que Cristo fez na sua vida. Semeie essa palavra, essa boa semente, porque eu e você nos tornamos discípulos de Jesus Cristo para sermos semeadores dessa palavra. Através da nossa fala, através do nosso comportamento, quando alguém pedir razão da nossa fé, porque nós nos comportamos assim, e você aproveita essa oportunidade para falar do poder do Evangelho na sua vida. Então, amados, nós já vimos, em primeiro lugar, qual é a minha tarefa? Pregar essa palavra, compartilhar essa palavra. Duas atitudes que nós devemos evitar ao semearmos esta semente: não adulterar e não desprezar nenhum terreno pelo qual Deus ordenar que eu e você semeie essa palavra. Porque a palavra de Deus, diz o profeta, ela não voltará vazia. Ela vai ter bom proveito. Aquilo que apraz a Deus, que vai produzir no coração daqueles que ouvem. E em último lugar, a minha lavoura, onde é que eu devo semear? E a minha resposta é bem direta: qualquer lugar.
Na parábola lá de Jesus, lá em Mateus 13, principalmente do versículo 18 a 23, que é a parábola do semeador, aprendemos as diferentes reações que as pessoas demonstram ou demonstrarão ao ouvir a palavra de Deus. Mas isso não deve o quê? Tirar o estímulo para semearmos essa maravilhosa semente. Vamos observar, eu creio que você já conhece essa parábola. Abram lá, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Irmãos, observe aí. Olha o que é que Jesus fala para mim e para você, como discípulos. Ele não falou para os discípulos lá na sua época, não ficou escrito para o nosso ensino. Então aplique essa palavra para mim, já apliquei, e para você. Atendei vós, pois a parábola do semeador. Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Pastor, Jesus está impedindo aqui que você semeie a palavra de Deus em algum lugar? Não. Então, a minha lavoura, onde eu devo semear a palavra, é em todo lugar, em toda oportunidade que Deus me der. Onde vai cair a semente? No coração que vai cair, deixa com Deus. Onde é que está a explicação desta parábola? Os discípulos perguntaram: Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus explicou. Veja aí, versículo 36 em diante. Versículo 36, Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Jesus vai para casa. E chegando-se a ele, quem? Os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são quem? Os filhos do reino, sou eu e você. E onde é o campo? O mundo, onde Deus nos enviar. Jesus está explicando aqui a parábola do joio, que está ligada também com a semeadura. Então o campo, meu irmão, minha irmã, é o mundo onde Deus nos enviar. É certo que
por um descuido na parábola do joio, diz que o inimigo veio e semeou o quê? O joio no meio do trigo. Aqueles, se lembram lá, aqueles que mercadejam a palavra? É o joio. Por isso nós não podemos o quê? Adulterarmos a palavra, a semente que nos foi entregue. Temos que semear a boa semente. Portanto, meus irmãos, o discípulo do Senhor, ele é um semeador da palavra de Deus. Somos identificados na Bíblia Sagrada como servos. Fomos chamados para servir. A nossa missão é compartilhar a palavra de Deus. Em qual ocasião, pastor? Aí eu vou dizer: aqui, agora, ali e além, onde Deus quiser que semeemos esta palavra. Então, meus amados, ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é, portanto, muito mais do que ser apenas um ouvinte. Ser discípulo é ser aprendiz, praticante, imitador e semeador daquilo que você está aprendendo. Se você é discípulo de Cristo, você foi chamado para ser um semeador. Alguém que sabe, talvez, criar e aproveitar as oportunidades. Você deve saber manejar bem a palavra de Deus. Tenha disposição para testemunhar também a qualquer um que você é uma nova criatura. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa o suficiente para germinar em qualquer lugar. Quanto a mim e a você, como discípulo e discípulo de Jesus Cristo, basta crer e lançar as sementes que Deus colocou em nossas mãos. Isto é fé. Isso é ter disposição. Isso é ter amor ao seu Senhor. Isso é servir, entendendo que essa missão nos foi confiada. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: fomos chamados para servir. Compartilhemos a palavra do Senhor, essa boa semente. Aqui, agora, ali, ou além, onde jamais imaginamos que Deus quer que venhamos semear. Mas Ele pode nos conduzir e nos levar a lugares que nunca imaginaríamos que iríamos pregar o Evangelho. Você entende dessa forma ou não? Às vezes, amados, olha, nós temos que sair da nossa conjectura. Às vezes nós conjecturamos o Evangelho e pensamos: acho que eu vou pregar ali naquela família. Ali vai dar fruto. Aí Deus faz tudo o inverso. Eu quero você pregando ali, olha, naquele terreno ali pedregoso, onde ninguém acha que já está tudo perdido. Não vai frutificar em nada. É um terreno baldio ali, só tem lixo. Aquele terreno que é desprezível. E Deus diz: vá, planta semente ali, eu vou fazer frutificar ali. É assim que Deus faz. Não podemos desprezar nenhum terreno ou nenhuma pessoa que Deus colocar no meu e no seu coração para falarmos desta palavra.
Agora faça, porque se Deus colocou o desejo no seu coração, e Deus está lhe mostrando, é para você falar. Talvez seja uma única oportunidade que aquela pessoa vai ter. E você tem que falar. Por isso que nós precisamos ter disposição para aprender a palavra, para praticarmos a palavra e sermos imitadores de Jesus Cristo. Jesus, por onde passava, pregava o evangelho do reino. Isso com a vida, isso com palavras, testemunhando a fé única e verdadeira, num Deus único e verdadeiro, que salva todo e qualquer pecador. Mas para isso, tem que ouvir a palavra, e essa palavra, essa semente, fazer parte num todo de sua vida. Então, meus amados, foi esse tema que eu trouxe nesta noite, para que eu e você, como discípulos do Senhor, eu e você fomos chamados para sermos semeadores da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para a glória do nosso Deus.